Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, meus irmãos, para aprendermos com a lição de Deus, a lição de número 8. A lição é a lição de Juvenis, certo? Uma lição muito boa. A lição de número 8, onde fala sobre Abisalão, o alto preço da vingança, certo? O textuário da lição diz o seguinte: não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Abisalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Meus irmãos, se vocês quiserem ler detalhadamente essa história, vocês podem estudar a partir do 1 Samuel, capítulo 12. Vocês vão ver a história de Abisalão. Então, uma lição muito boa. O primeiro capítulo fala sobre quem é Abisalão. O segundo, assassino rebelde. Terceiro capítulo fala sobre a tragédia anunciada. E quarto, a vingança nunca é plena. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Vamos lá. Abisalão, o alto preço da vingança. Meus irmãos, vocês já viram falar sobre essa expressão aqui, olha, ranço, certo? Essa expressão aqui, ranço, certo? Que isso aqui é uma coisa que não digere. Às vezes a gente vai comer uma fruta, não é? Ou aquela coisa intragável que você não quer comer, que você não quer. Às vezes aquela fruta, aquele caju, às vezes verde, né? Até tem algumas frutas quando tá verde, você come ele, deixa aquele ranço na boca, aquele negócio ruim. Então, no dito popular, esse ranço, tem pessoas que desenvolvem esse ranço por outra pessoa, né? Que é aquele amargor, aquela amargura, certo? Outra palavra aqui, olha, que a lição fala, ódio, né? Profunda inimizade, uma inimizade profunda, né? E vingança significa causar dano físico a alguém, certo? Então essas palavras aqui fazem parte aqui da vida de Abisalão, certo? Meus irmãos, vamos lá. Quem era Abisalão? Abisalão, ele era pai, o significado do nome Abisalão significa meu pai é paz, né? Pai é paz. Ele era o terceiro filho de Davi. Vou botar aqui, ó, terceiro, certo? Terceiro filho de Davi, certo? Porém, ele era um dos filhos de Davi com uma mulher chamada Maaca, que era princesa de Jesus. Jesus é a cidade que tinha um rei por nome Talmai. E essa região ficava ali perto do Mar da Galileia, certo? Então, acho que Deus para vocês entenderem, não é isso? A Bíblia diz que Abisalão, ele era de boa aparência. Lá em 2 Samuel, nós lemos agora, né? 2 Samuel, capítulo 14, 25. Era um príncipe em Israel, era um jovem rico, era um jovem de uma família rica. O seu pai era o famoso rei de Israel, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a lição fala sobre Abisalão. Um jovem que tinha tudo para ter uma vida plena, uma vida de comunhão com Deus, com comunhão com sua própria família, porém, ele se apegou ao ódio, à vingança, certo? Uma coisa não justifica a outra. Vamos lá. Meus irmãos, antes de iniciarmos a história falando sobre Abisalão, nós temos que voltar um pouquinho antes, quando Davi, né, ele deixa de ir para a guerra, e no seu castelo ele vê uma mulher se banhando. O castelo era alto, certo? Então ele viu de longe uma mulher se banhando, e a Bíblia diz que era uma mulher bonita, né? Uma mulher de uma formosura muito bonita, jovem, não é isso? Então nós vemos aqui que ele procurou saber quem era e disseram, olha, ela é Batseba, mulher de Urias, o geteu, um dos teus soldados. E ele manda chamar Batseba, se deita com ela, e ela fica grávida, né? Então Davi, ele faz para que ele arquimanha uma situação para que Urias voltasse da guerra e se deitasse com a sua esposa Batseba. Como isso não aconteceu, né, logo a barriga de Batseba ia crescer porque ela estava grávida. Então Davi manda uma carta para Joabe, seu general, para que colocasse Urias na parte mais difícil da guerra, né, contra os inimigos, né, para que ele morresse. E nessa guerra ele morre, Urias morre, não é isso? Passado-se um ano, nós vemos aqui que Natan, Natan era o profeta, vem com Davi, conta uma parábola para Davi,
E Davi diz aquela parábola das ovelhas, né, que o homem rico tinha várias ovelhas e o homem pobre só tinha uma. Porém, o homem rico não quis pegar das suas ovelhas para matar, para servir ao seu convidado, mas pegou a única ovelha daquele homem pobre. E Davi se irou e disse que esse tal homem teria que morrer. E o profeta Natan disse: olha, esse homem és tu, não é porque fizeste em oculto, não é, tramaste com a vida de Urias, o geteu, para que ele morresse na guerra e se deitasse com a esposa de Urias, né, que era Batseba. Davi pede perdão, clama a Deus, e a resposta de Deus é a seguinte: tu não morrerás porque Deus o perdoou, porém terão consequências. Quais eram as consequências? As consequências eram essas, do pecado de Davi com Batseba, não é isso? Primeira consequência: o filho com Batseba, que ela tinha acabado de nascer, ele morreria, certo? Essa era a primeira consequência do pecado de Davi. Segundo, a espada não se apartaria da sua casa. Era a segunda consequência. Terceiro, alguém da sua casa tomaria suas concubinas. Essa era ali as consequências. O tempo se passou, certo? Nessa época, Abisalão, Aminon, Tamar, era tudo jovem, tudo crianças ainda. O tempo passou, certo? Até que então, meus irmãos, a Bíblia diz que Abisalão era um jovem bonito, né, de aparência. Aminon, que era o primogênito de Davi, pela lei, ele seria, pelo costume, né, ele seria herdeiro do trono, certo? Só que Aminon, ele começa a se distanciar de Deus, porque quem se distancia de Deus, quem está distante de Deus, cria sentimentos perversos, certo? E por não ter sabedoria, alimenta esses sentimentos que ele vem a frutificar. E esses frutos são frutos da perversidade. Então a Bíblia diz que Aminon, ele começou a olhar para Tamar, certo? Tamar era meia-irmã de Aminon, certo? Tamar era meia-irmã de Aminon, era irmã por parte de pai, mas não era da mesma mãe. Então ele olha para Tamar, a Bíblia diz que Tamar era uma jovem bonita, e ele tenta se deitar com ela. Veja o tamanho da abominação, um irmão se deitar com a sua própria irmã. Ele se deita com ela, força ela obrigatoriamente a se relacionar com ele. Ou seja, é um estupro, podemos assim dizer. Abisalão, sabendo disso, ele tenta tirar a vida de Aminon, né? Não consegue, né? Davi erra, porque Davi, pela lei, Aminon era para ser morto. Se não fosse morto, era para ser punido severamente. Não sei qual é a forma, passar o resto da vida preso. Era para ser punido, pela lei era para ser morto, né? Porque o estupro naquela época era para pessoa, o pagamento era a morte, certo? Então Davi amoleceu, apesar que, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, não é fácil você condenar o próprio filho, né? Não é uma coisa fácil, lógico. Não estou dizendo que Davi acertou em não punir Aminon. Tinha que ser punido de alguma forma. Não podia, a punição tinha que ser severa, certo? Então não puniu, certo? Aí, passado 2 anos, né, isso nós vemos aqui, Aminon foi excluído da lei de Jerusalém, depois passado 2 anos ele volta tudinho. Só que Abisalão, ele foi nutrindo no seu coração o rancor, o ódio, a vingança. Meus irmãos, você sabia que esse ressentimento, isso não é sentimento, isso é ressentimento. Esses ressentimentos de rancor, de ódio, de vingança, eles fazem mal para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física. Eu já falei aqui em outras aulas passadas que eu estava vendo um relato de uma mulher que ela tinha seus 60 anos e ela teve 4 infartos durante a sua vida. E a pessoa que estava entrevistando ela perguntou por quê, né? O que é que ela tinha, se ela tinha de diferente, alguma coisa de diferente na vida dela, que porventura viesse gerar esses infartos que ela estava tendo. E ela disse: olha, eu sou uma pessoa que fuma. Ela relatou nessa entrevista que ela fumava muito. E segundo, que ela era uma pessoa rancorosa. O que é uma pessoa rancorosa? Ela é aquela pessoa que fica maquinando, que fica pensando no seu consciente
perdão, sobre aquilo que aconteceu. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu fiz alguma coisa que desagradou uma pessoa e essa pessoa é rancorosa. Essa pessoa vai ficar nutrindo esse pensamento durante dias, meses, até anos. Ou seja, vai guardando aquele rancor, né? Em vez de descarregar, ele sobrecarrega. E se nós pararmos para pensar, se nós colocarmos um celular na tomada e ele sobrecarregar, o que acontece? Ele explode. Se o motor de um caminhão, de uma moto, de um carro sobrecarregar, o que vai fazer? Vai pegar fogo. Certo? Então, meus irmãos, se o nosso espírito, se o nosso coração estiver sobrecarregado, vai ter problema. Certo? Então foi o que aconteceu com essa mulher. Por ela ser rancorosa, sobrecarregou, o seu consciente sobrecarregou e ela veio desenvolver infartos. Pela misericórdia de Deus não morreu. Certo? Meus irmãos, vejam o que Jesus disse. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amados, o sobrecarregamento espiritual, o sobrecarregamento de estresse, o sobrecarregamento de rancor, de ódio, de vingança, isso nos leva à morte, pode nos levar à morte, porque o salário do pecado é a morte, certo? Então, meus irmãos, Absalão ele foi nutrindo esse rancor, ódio e vingança contra Aminon, certo? E, meus irmãos, como eu já falei aqui em outras aulas, o pecado não tem data de validade, certo? Se nós não confessarmos diante de Cristo o nosso pecado e nos arrependermos e pedirmos perdão, o pecado vai estar fazendo efeito, certo? Então foi isso que aconteceu com Absalão. Ele se sobrecarregou, foi nutrindo esses ressentimentos, não é isso? Até que depois de 2 anos, ele quer fazer uma festa, convida a família dele, o pai dele, a mãe dele, todo mundo. O pai dele talvez foi ali na festa, talvez ali depois voltou para casa. E um desses convidados era quem? Aminon, certo? Até que Davi não queria que Aminon fosse, mas depois consentiu que ele fosse. Só que Absalão já tinha combinado com seus amigos para embriagar Aminon, e quando Aminon tivesse embriagado, que levasse ele para um lugar distante do povo e matasse ele. Certo? E foi isso que aconteceu. Passados 2 anos, Absalão faz essa festa. Nessa festa, Aminon se embriaga e Absalão, junto com seus amigos ali, matam. Absalão mata Aminon e foge para a cidade de Jesus, né, que ficava ali no Mar da Galileia, que era onde o seu avô era rei, de onde a sua mãe era princesa, certo? Então nós vemos isso aqui. Passado um tempo, Absalão volta para Jerusalém, certo? Aí ele começa, veja que aqui já tinha acontecido, nessa época aqui, quando já tinha acontecido o primeiro consequência do pecado de Davi já tinha acontecido, que foi o seu filho morreu, aquele que morreu de Batseba, certo? Até que depois nasce outro, tempos depois, que era Salomão. A espada da sua casa não se apartaria, certo? Então nós vemos aqui que Absalão volta para Jerusalém depois de um tempo e ele começa a desviar o povo da presença de Davi. A Bíblia diz que o povo ia até Davi para que Davi julgasse as causas dele. Porém, a Bíblia diz que Absalão ficava na porta da cidade desviando o povo para que o povo não fosse até o rei. O que é que ele dizia? Olha, o rei não tem tempo para vocês, mas queria eu ser juiz para julgar vocês. E dava conselho, dizia que ia ajudar. É aquela coisa que, como se fosse quem não quer fazer o bem, inventa fazer algo, inventa mentiras, né? Então as mentiras de Absalão era que ele iria de alguma forma ajudar aquele povo e não o rei Davi, certo? Então ele tenta roubar o trono de Davi, até que ele vai para Hebrom, certo? E lá em Hebrom se declara rei, certo? Davi sabe dessa trama de Absalão e Davi resolve sair de Jerusalém. Por que Davi resolve sair de Jerusalém? Para que não derramasse sangue dentro da cidade de Jerusalém, cujo significado é cidade de paz, certo? Vou botar aqui, olha, cidade de paz.
Então Davi, para evitar uma guerra dentro de Jerusalém entre os próprios israelitas, ele sai da cidade. Só que Absalão vem para a cidade de Jerusalém. Aí que acontece outra coisa aqui, olha. Era a terceira consequência do pecado de Davi, dita por Deus, pelo profeta. Alguém da tua casa tomaria suas concubinas. Nós vemos aqui que Absalão, ele se deita com várias concubinas, não esposas, viu? Ele se deitou com algumas concubinas de Davi, não as esposas, certo? As concubinas. Então nós vemos aqui, Davi sai da cidade ali, né? Absalão vem, se declara rei, se deita com algumas concubinas, certo? Aí só que Absalão queria matar Davi, para assim se tornar rei. Aí os exércitos se enfrentam na floresta de Efraim, certo? Até que o exército de Absalão começa a perder. E Absalão ele foge. Né? Meus irmãos, quem não é de Deus, quem não tem coragem, quem não é regado pela paz, pela coragem, pela sabedoria, no aperto ele sempre vai fugir. Foi o que Absalão fez. Quando viu o seu exército perdendo, ele fugiu. E a Bíblia diz que ele tinha cabelos longos. E ele fugia em cima de um cavalo, certo? E nessa perseguição no meio da floresta, ele se enganchou nos galhos dos carvalhos, certo? Até que Joabe vai lá e enfia um dardo no coração de Absalão, certo? E depois, alguns 10 jovens que estavam ali com Joabe terminam de matar Absalão, certo? Aqui se concretizaria os 3 consequências do pecado de Davi, né? A espada não se apartaria da sua casa e alguém da sua casa tomaria suas concubinas, certo? Meus irmãos, Absalão, ele tinha tudo para ser um jovem temente a Deus, né? Para ser um príncipe, né? Um príncipe de mão cheia, um príncipe que ouvia a Deus. Ele tinha tudo para ter sucesso, porém ele decidiu nutrir o rancor, o ódio, a vingança, não é isso? Nutriu isso. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia diz que a lei da semeadura ela é infalível. Ou seja, se eu plantei, eu vou colher, certo? Se eu plantei, eu vou colher. Se você plantar, você vai colher. Por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus de o que iremos plantar, certo? Olha aqui, olha, podemos até escolher o que plantar, mas a colheita virá de qualquer forma, certo? Se nós plantarmos, por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus falou ali no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, quem plantou misericórdia, colherá misericórdia. Bem-aventurados, glória a Deus, os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Né? Os pobres de espírito, aqueles necessitados. Né? Então, meus irmãos, o perdão, meus amados, é o remédio da alma. O perdão é o remédio da alma. Tem que haver perdão. Se não houver perdão, o rancor, o ódio e a vingança vai enraizar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Mas que nós possamos, meus irmãos, plantar, né? Essa vida de Absalão nos ensina que a vingança não leva a nada, ela cobra um alto preço, né? Onde o próprio Absalão se tornou um assassino porque assassinou seu irmão, certo? E tentou usurpar o trono do pai, tentou matar o pai, não é isso? Fez coisas abomináveis ali diante de Deus, né? Coisas abomináveis, e no fim perdeu a sua vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui essa lição, o objetivo dessa lição é mostrar que o ódio, a vingança e o rancor não leva a nada, né? Lembrando que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, ou seja, a gente passa 30 dias trabalhando e por ter trabalhado, no começo do mês, recebe o quê? O salário. Então, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas pecam e no fim, o seu salário, o salário daqueles que resolveram pecar, será a morte. E a morte eterna. Então, meus irmãos, uma lição muito boa, que nós possamos se apegar, né? Davi errou, foi muitas coisas aqui, foi consequência dos seus próprios erros,
mas Davi pediu perdão. Davi reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre refletir, né? Tinha um escritor, não lembro qual foi o escritor do livro que eu estava lendo, que ele dizia o seguinte: olha, se diante de uma confusão ou diante de uma adversidade nós parássemos para pensar durante 30 segundos, não teria confusão, porque nós iríamos pensar nas consequências. Então nós temos que pensar, tudo que nós fazemos tem consequência. Se nós fazemos uma coisa boa, tem consequência. Se nós fazemos uma coisa ruim, também tem consequência. Então que nós possamos se apegar em Deus, pedir direção a Deus, e Deus vai nos ajudar na caminhada de cada dia. Amém, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vou parar por aqui e até a próxima lição.